Mais uma vez, irmãos e irmãs, a gente vai seguir nas considerações que nós estamos fazendo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Efésios. Abram, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Hoje nós vamos seguir na sequência de onde nós paramos, no versículo 12. Contudo, para que nós possamos contextualizar melhor aquilo que a gente vai considerar, bem como lembrando aquilo que nós já vimos, nós vamos ler a partir do versículo 7, apenas a título de memória, de lembrança, para que assim, a partir do 12, a gente possa seguir de onde de fato nós paramos. Então, abram aí, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 até o versículo de número 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, versículos 7 até o versículo 16. E a graça nos foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, geralmente, via de regra, nós somos criteriosos no ato de presentear, no ato de dar presentes às pessoas com as quais nós nos relacionamos, sejam elas mais próximas, sejam elas mais distantes. E aí, quando nós nos propomos a fazer isso, presentear a alguém, nós procuramos analisar, nós procuramos entender quais são as suas características, quais são as suas preferências, quais são os seus gostos, quais são as suas necessidades. Para quê? Para que aquilo que porventura nós dermos a essas pessoas venha a ser útil, possa ser útil à sua vida e que ela possa assim usar o máximo durante a sua vida, durante a sua existência aqui na terra. Quando nós analisamos essa postura, essa atitude que é correta em si, a gente percebe que ela não é obedecida no que diz respeito à nossa relação com Deus, em especial quanto à questão dos dons espirituais, quanto à questão dos dons que Deus nos concede, quando da nossa redenção, quando da nossa salvação. Nós vimos isso na nossa última pregação há 15 dias,
que os dons aos quais o apóstolo Paulo faz menção aqui nesse texto são dons espirituais, qualidades, capacitações que Deus concede a cada um de nós, para que assim nós os empreguemos no desenvolvimento da obra de Deus e na edificação do corpo de Cristo. Então, quando Deus nos dá esses dons, quando Deus nos concede essas dádivas, Ele não nos dá para que nós nos apropriemos delas. Ele não nos dá para que a gente possa usufruir ao nosso bel prazer, segundo a nossa vontade, segundo o nosso propósito. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Os dons espirituais que nós recebemos na nossa salvação, os dons espirituais que nós recebemos quando da nossa redenção, eles são nos dados por Deus para que assim nós os utilizemos no serviço em favor do próximo, no serviço em favor dos nossos irmãos e das nossas irmãs em Cristo Jesus. De sorte que nós podemos dizer que os dons espirituais, eles não servem para nos servir, não. Os dons espirituais, eles servem para que nós sirvamos e sirvamos ao próximo, sirvamos e sirvamos às outras pessoas. É interessante porque este é o ponto que o apóstolo Paulo, ele enfatiza, sobretudo aqui, a partir do versículo 12, desse texto que nós temos diante de nós. Conforme nós vimos na nossa última meditação, desde o versículo número 7, Paulo, ele está tratando acerca desses dons, acerca dessas dádivas espirituais que Deus nos dá enquanto povo seu, que Deus nos dá enquanto igreja sua aqui na terra. E vimos na nossa última meditação que esses dons, eles são dados graciosamente por Deus a cada um de nós. Nós vimos que esses dons espirituais, eles foram conquistados por Cristo através da sua obra e eles foram distribuídos por Cristo para que assim, uma vez que nós estamos em Cristo, possamos recebê-los e aí desenvolver o seu reino aqui nesse mundo. E por fim, o apóstolo Paulo fala acerca de alguns desses dons que Deus, ele nos dá. O dom de apóstolos, de profetas, pastores, evangelistas e mestres, pelo menos 5 que ele faz menção, dons relacionados ao ensino, à instrução da palavra de Deus. E aí, ato contínuo, a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar a função, a finalidade, o propósito desses dons em relação à nossa vida, em relação à nossa convivência enquanto igreja de Cristo, enquanto igreja do Senhor aqui neste mundo, aqui nesta terra. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que nessa noite de hoje, com a graça de Deus, nós iremos considerar algumas finalidades, nós iremos considerar alguns propósitos dos dons espirituais que Deus nos dá e que nós devemos utilizar em prol da sua obra e para expansão do seu reino aqui neste mundo. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: os propósitos dos dons. Os propósitos dos dons. Em caráter geral, conforme nós já vimos, os dons, eles servem para que nós possamos servir a outros. Contudo, conforme nós temos aqui, a partir do versículo 12, nós encontramos alguns propósitos específicos, nós encontramos algumas finalidades específicas para as quais Deus nos dotou e assim nós possamos cumprir com a sua vontade em nossas vidas. Então, os dons espirituais, meus irmãos, os dons espirituais, meus amigos, nos foram dados pelo menos para três propósitos, conforme nós consideraremos na noite de hoje. Em primeiro lugar, os dons espirituais nos foi dado para que nós possamos aperfeiçoar na realização da obra de Deus. Os dons espirituais nos foram dados para que nós possamos nos firmar na doutrina de Cristo. Os dons espirituais nos foram dados para que nós possamos crescer e crescer espiritualmente. Então, com a graça de Deus, a gente vai seguir esse roteiro. Com a graça de Deus, a gente vai fazer uso dessa passagem para que assim nós aprendamos os propósitos dos dons espirituais em relação à nossa vida. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, em primeiro lugar,
os dons espirituais, eles nos foram dados com o propósito de nos aperfeiçoar para a obra de Deus. Os dons espirituais, eles nos foram dados com o propósito de nos aperfeiçoar para a obra de Deus. Veja o que nós encontramos no versículo 12, Efésios capítulo 4, versículo 12, e acompanhe conosco aqui o ensino do apóstolo Paulo. Diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando você olha para esse texto, quando você olha para essa passagem, você percebe o apóstolo Paulo nos mostrando, você percebe o apóstolo Paulo nos ensinando que os dons espirituais, especificamente falando, os dons do ensino da palavra de Deus, eles servem, meus irmãos, meus amigos, para a preparação dos crentes, para a realização da obra de Deus, para a realização da obra do Senhor. Chama-nos aqui a atenção o significado da palavra aperfeiçoar, que Paulo a usa aqui no versículo 12. Literalmente falando, essa palavra significa ajustar. Assim, o apóstolo Paulo, ele nos diz que os dons que Deus distribui a nós que somos povo seu, a nós que somos igreja sua, com destaque aos dons de ensino, eles têm como propósito, eles têm como finalidade preparar os santos, preparar os crentes para desempenhar as suas funções, as suas atividades na igreja de Cristo, no corpo de Cristo aqui nessa terra. E na medida em que isso acontece, na medida em que nós somos ajustados, na medida em que nós somos aperfeiçoados, a partir daquilo que nós aprendemos, a partir daquilo que nós somos instruídos, através dos dons que Deus concede a alguns nesse objetivo, nessa finalidade, eu, você, todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos preparados para que assim desempenhemos a obra do Senhor, para que assim nós possamos edificar a igreja de Cristo, para que assim nós possamos cumprir com o nosso papel enquanto povo de Deus neste mundo, enquanto povo de Deus aqui nessa terra. E aí, quando nós seguimos na sequência do texto, nós percebemos que esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de nós nos ajustarmos através daquilo que nós somos instruídos, mediante os dons espirituais, é um processo contínuo, que leva toda a nossa vida, que leva todo o tempo da nossa carreira cristã aqui na terra. É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo número 13, ele nos mostra justamente isso. Uma vez que nós somos aperfeiçoados, uma vez que nós somos ajustados, e repito, esse processo, ele perdura toda a nossa vida, nós alcançamos verdadeira comunhão, nós alcançamos pleno conhecimento de Cristo, nós alcançamos pleno desenvolvimento espiritual. Veja o que ele nos fala aí no versículo 13, o apóstolo Paulo ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, eis aqui, meus irmãos, eis aqui, minhas irmãs, o caminho que nós devemos percorrer ao longo da nossa jornada cristã aqui na terra. Deus, ele dota algumas pessoas dentro da sua igreja com capacitações, com qualidades de instrução, de ensino, para que assim nós sejamos aperfeiçoados, para que assim nós sejamos ajustados e aí nós tenhamos a capacidade de realizar a obra de Deus. E na medida em que isso ocorre, na medida em que isso se dá, nós desfrutamos de comunhão verdadeira, nós desfrutamos de pleno conhecimento de Cristo, nós chegamos à perfeita varonilidade, ou seja, à perfeita maturidade cristã aqui na terra. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, como fruto, como resultado daquilo que os dons, eles promovem e promovem na igreja de Deus. E aí, quando nós entendemos esse fato,
E aí, quando nós entendemos essa verdade, ou seja, que os dons espirituais, eles servem para que nós sejamos aperfeiçoados para o nosso serviço, para o nosso trabalho, para a nossa realização no trabalho de Deus, nós aprendemos aqui uma grande e importante verdade para as nossas vidas. E que verdade é? E que princípio é? É que o ministério cristão, meus irmãos, minhas irmãs, ele não é feito apenas pela liderança da igreja. O ministério cristão, o trabalho de Deus, a obra do Senhor, ela não é feita, ela não é realizada apenas pela liderança da Igreja de Cristo aqui na terra. Nós podemos enxergar claramente da palavra que há um chamado para todo crente, há um chamado particular para todo salvo, para que ele possa participar da obra do Senhor. E como é que ele vai ser aperfeiçoado? Como é que ele vai ser aperfeiçoado para poder realizar esse trabalho? Através da instrução, através do ensino, que são resultados dos dons espirituais que Deus concede a alguns, e assim nós possamos realizar a obra de Deus, a obra do Senhor aqui neste mundo. Então, a obra de Deus, ela não é feita apenas pela liderança. Não, Deus chama a liderança, Deus chama a alguns, prepara essas pessoas para que a partir delas outras pessoas e toda a igreja ela venha a ser preparada para que todos juntos possamos realizar a obra de Deus aqui na terra. Infelizmente, a gente acaba tendo esse equívoco. Infelizmente, a gente acaba tendo esse engano dentro da nossa vivência cristã. Muitas vezes a gente atribui responsabilidade apenas à liderança. Muitas vezes a gente entende apenas que os líderes têm a obrigação de levar adiante a obra do Senhor. Tem sim, até porque foram chamados para isso. Contudo, Deus reserva dessas pessoas algumas para que possa instruir, para que possa ensinar, e assim todos nós possamos ser preparados para as várias missões, para as várias atividades, para as várias atribuições que nós temos enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Cristo aqui neste mundo, aqui nessa terra. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos ver o templo de Deus, o templo do Senhor, não só como lugar de adoração. Nós devemos ver o templo do Senhor como um local de preparação. Para quê? Para que nós possamos cumprir, para que nós possamos atender ao chamado que Cristo, Ele nos faz. Há uma frase que ela sempre era impressa no boletim da igreja, a qual eu e Islene fazíamos parte. Na verdade, alguns irmãos aqui, inclusive o pastor Nessi, sempre tinha o costume de colocá-la, que é uma frase que sempre me chama a atenção quanto a isso. E na frase nós ouvimos o seguinte: entrai para adorar, sair para servir. Essa deve ser a nossa perspectiva, essa deve ser a nossa visão, enquanto membros do corpo de Cristo aqui na terra. Dominicalmente, semanalmente, nós comparecemos à casa de Deus. Semanalmente, nós somos instruídos por Deus através da sua palavra. Semanalmente, nós adoramos a Deus através daquilo que nós aprendemos, através daquilo que nós somos ensinados. Contudo, a nossa obrigação, a nossa tarefa, ela não para por aí. Uma vez que nós recebemos a instrução, uma vez que nós temos o aprendizado, uma vez que nós somos ensinados, nós devemos ir adiante e complementar a tarefa que Deus ele exige de cada um de nós. Seja evangelizando as pessoas, seja aconselhando as pessoas, seja assistindo-as em suas necessidades. Enfim, os ministérios, eles são múltiplos, e nós vimos alguns deles na leitura que nós fizemos no capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios. Então, uma vez que nós sabemos o nosso dom, uma vez que nós sabemos o ministério para o qual Deus nos chamou, o que é que nós devemos fazer? Aproveitar, meus irmãos, aproveitar, minhas irmãs, todas as oportunidades, todos os momentos que Deus nos dá na sua igreja, na sua casa,
momentos de aprendizado, momentos de instrução, para que assim não só conheçamos mais a palavra, mas que nós possamos nos preparar para realizar aquilo que Deus ele tem reservado para cada um de nós. Infelizmente, irmãos e irmãs, nós somos um pouco parados nesse processo. Infelizmente, a gente fica muito esperando pelos outros. Infelizmente, a gente fica culpando os outros por aquilo que não está acontecendo, por aquilo que não está se realizando na igreja. Contudo, nós devemos partir do pressuposto que nós somos igreja, que cada um de nós temos uma obrigação, que cada um de nós temos uma incumbência, que cada um de nós temos uma responsabilidade, e semanalmente Deus nos traz à sua casa para aprendermos a sua palavra e assim nos prepararmos para a sua obra. Talvez atividades que nós consideremos como pequenas, como entregar um folheto, talvez atividades que nós consideremos como pequenas, no sentido de você dar um aconselhamento a uma pessoa que está ali precisando, mas cada uma dessas coisas, cada uma dessas atividades, elas têm um valor imenso e Deus faz uso delas, não só para edificar, mas também Deus faz uso delas para salvar pessoas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos assumir a nossa responsabilidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos assumir o nosso compromisso, o compromisso para o qual Deus nos chamou. Para que Deus nos chamou? Quais são as responsabilidades? Quais são as atividades? Quais são as capacitações que Ele nos deu para que nós possamos usar no desenvolvimento da sua obra, na edificação da sua igreja aqui neste mundo? Foi por isso, meus irmãos, foi por isso, minhas irmãs, que Deus nos dotou com dons espirituais, especificamente falando, os dons de ensino, os dons de instrução, quer seja pelos pastores, quer seja pelos mestres, para que eles possam nos ajudar nesse processo de aperfeiçoamento e assim nós sejamos capacitados para cumprir o ID do Senhor Jesus aqui neste mundo. Assim, meus irmãos, assim, minhas irmãs, tenhamos essa visão. Assim, meus irmãos, assim, minhas irmãs, que nós nos perguntemos a nós mesmos: o que eu estou fazendo com a preparação semanal que eu recebo, em termos de ensino da palavra, em termos de instrução do Evangelho? Será que eu estou apenas acumulando para mim mesmo esse conhecimento, ou estou procurando repassar esse conhecimento para outras pessoas? Alguém já disse que a melhor maneira de nós aprendermos é através do ensino. Então, quer aprender muito sobre algo, quer aprender muito sobre alguma coisa, ensine, instrua, repasse esse conhecimento, para que assim você possa aprender cada vez mais. Então, para que servem os dons espirituais? Então, para que servem os dons de ensino? Em primeiro lugar, para aperfeiçoar os crentes para a realização da obra de Deus, para a realização da obra do Senhor. Contudo, meus irmãos, meus amigos, há um segundo propósito, há uma segunda finalidade dos dons espirituais que são destacadas aqui pelo apóstolo Paulo. Ou seja, em segundo lugar, os dons espirituais, eles servem para nos firmarmos na doutrina de Cristo. Os dons espirituais, eles servem para nos firmarmos na doutrina de Cristo. Vejam aí, Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: para que não mais sejamos como crianças agitadas de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui nesse verso, aqui nessa passagem, Paulo, meus irmãos, meus amigos, nos ensina que os dons de Cristo, eles servem para edificar os crentes na boa e sã doutrina. Paulo aqui nos mostra, Paulo aqui nos ensina que os dons de Cristo, eles servem para edificar os crentes, não só na boa, mas também na sã doutrina. É por isso
que os dons espirituais, eles envolvem a instrução. É por isso que os dons espirituais, eles envolvem o ensino. Na verdade, conforme nós vimos na nossa última meditação, existem 3 aspectos dos dons espirituais. Existem os dons de governo, existem os dons de serviço e existem os dons de ensino. Então, é nisto que o apóstolo Paulo está focando aqui nessa passagem. É por isso que Deus levanta pastores, é por isso que Deus levanta mestres, é por isso que Deus levanta professores dentro da sua casa, dentro da sua igreja, para instruir, para ensinar e, consequentemente, edificar os crentes, a fim de que eles possam ser edificados na boa e sã doutrina das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Quando nós olhamos aqui para esse versículo 14, chama-nos a atenção a figura, a ilustração que Paulo usa para descrever crentes que não procuram ser doutrinados, para descrever crentes que não procuram ser instruídos por parte daquelas pessoas que foram dotadas por Deus com o dom do ensino, para que assim elas possam ser instruídas na palavra. E aí Paulo compara essas pessoas a meninos agitados, como um barco que ele é agitado pela força de um vento de um lado para outro. E é justamente essa a ideia que o apóstolo Paulo quer transmitir quando ele usa a palavra agitar aqui para descrever essas pessoas. Elas são iguais barcos que, de acordo com o sabor do vento, vai de um lado, vai de outro, vai de um lado, vai de outro. Assim são essas pessoas. Não tem aquele ensinamento sólido, não tem aquela instrução sadia. Vivem à procura, vivem à cata das novidades teológicas, das novidades doutrinárias, dos ensinos que são propagados, dos estilos de cultos que são praticados, enfim, toda essa salada religiosa que nós temos, principalmente nos nossos dias, nos dias atuais. E é interessante, porque na medida em que as pessoas seguem por esse caminho, é interessante, porque na medida que as pessoas vão por esse caminho, elas acabam sendo enganadas. É por isso que Paulo fala aqui da artimanha dos homens. Literalmente falando, essa palavra significa malandragem dos homens. E é, infelizmente, o que nós mais vemos por aí. Novidades, novidades, novidades. Novidades espirituais, novidades evangélicas, ensinos novos que vão surgindo, e muitas vezes, pelo fato das pessoas não serem edificadas, muitas vezes, pelo fato das pessoas não serem instruídas, elas se deixam levar, sem desenvolver espírito crítico, sem fazer a confrontação, sem observar o respaldo da palavra de Deus, e aí elas se tornam presas fáceis, conforme nós falamos em domingos anteriores, presas fáceis para os falsos profetas. Então, é por isso também, meus irmãos, é por isso também, minhas irmãs, que Deus, Ele dota a sua igreja de dons espirituais. E especificamente falando, é por isso que Deus dota algumas pessoas com uma capacidade específica de ensinar, de instruir, de esclarecer, de proclamar. Para quê? Para que através dessa tarefa, através dessa atividade, nós sejamos instruídos e assim nós possamos estar seguros quanto às nossas crenças, quanto às nossas práticas. E aí, quando nós aprendemos esse ponto, e aí quando nós aprendemos essas palavras, nós extraímos uma verdade para as nossas vidas. E que verdade é, meus irmãos? Que verdade é, minhas irmãs? Uma igreja, ela pode ser abençoada, ou uma igreja, ela pode ser amaldiçoada a partir da sua firmeza ou não de um ensino sadio. Uma igreja, ela pode ser abençoada ou amaldiçoada a partir da sua firmeza ou não do ensino sadio. Conforme nós falamos, Deus dá pastores. Conforme nós falamos, Deus dá mestres à sua igreja. Pessoas que se preocupam em ensinar a boa doutrina. Pessoas que se preocupam em ensinar com a pureza do evangelho, com a fidelidade da palavra do Senhor. Para quê? Para que nós não caiamos e não caiamos no erro. Contudo, da mesma forma que existem os obreiros aprovados, da mesma forma que existem as pessoas que têm esse interesse por ensinar a verdade, também existe aquilo que Paulo também chama de obreiros da iniquidade,
pessoas inescrupulosas, pessoas que não têm amor ao próximo e que ensinam tão somente aquilo que as pessoas querem ouvir, para que assim elas possam receber o destaque pessoal, o destaque humano. E aí fica a escolha, meus irmãos, e aí fica a opção, minhas irmãs, que nós devemos fazer. Qual vai ser o caminho que nós vamos perseguir? Qual vai ser o caminho que nós vamos percorrer? É por isso que Deus dota a sua igreja, é por isso que Deus levanta homens, pastores, mestres, professores fiéis, para nos trazer o evangelho puro, e assim nós seguirmos nesse evangelho, para que assim nós não caiamos e não caiamos no erro. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, já fica uma pergunta que nós devemos responder para nós mesmos. Que pergunta é? Que questionamento é? Será que eu estou valorizando e aproveitando o ensino que eu tenho, a instrução que eu tenho na minha igreja? Essa é uma indagação importante. Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, enquanto igreja e SCM, Deus, Ele tem nos dado, meus irmãos, Deus, Ele tem nos dado, minhas irmãs, a bênção de podermos ter um acesso à doutrina segura, a bênção de podermos ser instruídos com o verdadeiro evangelho, sem rodeios, sem mentiras, sem camuflagem, não, mas o evangelho puro da palavra do Senhor. E será que eu estou aproveitando essa oportunidade? Será que eu estou procurando conhecer cada vez mais a palavra? Será que eu estou extraindo o máximo do dom de ensino que Deus concede a alguns na minha igreja, para que eu possa ser instruído, para que eu possa ser preparado e, acima de tudo, que eu possa ser edificado na verdadeira doutrina? Essa é uma responsabilidade pessoal. Essa é uma responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Ou nós estamos preferindo ir pelo caminho das novidades? Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, existem muitas, mas muitas mesmo, novidades. Ensinos que muitas vezes visam tão somente o massageamento do ego humano, que muitas vezes distorce a palavra de Deus, que muitas vezes fala daquilo que nós não encontramos na palavra e que, humanamente falando, é até aprazível para cada um de nós. Contudo, se afasta daquilo que Deus, Ele requer e requer nas nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, fica esse desafio para cada um de nós, sabendo, acima de tudo, que Deus, Ele vai nos cobrar quantos privilégios que Ele nos concede. Não é à toa que a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E uma vez que Deus nos dá a capacidade, uma vez que Deus nos proporciona a oportunidade de ter um ensinamento sadio, de ter um ensinamento puro da palavra, através de homens piedosos, através de pessoas que procuram se esmerar da palavra, e nós desprezamos isso, não duvidemos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher o fruto dessa ação, dessa atitude. O contrário é verdade. Quando nós aproveitamos para aprender, quando nós aproveitamos para crescer, quando nós aproveitamos para aumentar o nosso conhecimento e, consequentemente, a nossa piedade, essa realidade, ela também será vista em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a decisão é nossa, é minha, é sua, é de cada um de nós. Para quê? Para que assim nós possamos cumprir com aquilo que Deus, Ele exige e exige de cada um de nós. Então, por quê ou para que Deus nos dá os dons espirituais? Com que finalidade Ele nos concede os dons de ensino? Em primeiro lugar, nós já vimos, para nos aperfeiçoar para o serviço de Cristo. Em segundo lugar, nós acabamos de ver, para nos edificar na doutrina de Cristo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Deus, Ele nos propicia os dons espirituais para que nós possamos crescer espiritualmente. Deus, Ele nos proporciona os dons espirituais para que nós possamos crescer espiritualmente. Vejam aí o que o apóstolo Paulo nos fala no versículo 15, Efésios capítulo 4, versículo número 15. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que é que Paulo nos ensina aqui nesse texto? Ele faz uma exortação. Que exortação?
para que nós cresçamos e cresçamos espiritualmente, para que nós cresçamos e cresçamos em Cristo Jesus, naquele que é a cabeça. E aí nós podemos nos perguntar: que relação há entre os dons espirituais e nós crescermos em verdade? Que relação há entre os dons de ensino e nós crescermos na pessoa de Jesus Cristo? Existe sim, meus irmãos, existe sim, minhas irmãs, uma relação direta. Por quê? Porque para que nós cresçamos na verdade, consequentemente, para que nós cresçamos em Jesus Cristo, nós precisamos ter acesso a essa verdade. Nós precisamos ser instruídos nessa verdade. Nós precisamos ser edificados nessa verdade. E aí a necessidade dos dons de ensino, do correto ensino, do genuíno ensino, para que assim a verdade chegue até nós, para que assim nós possamos absorver essa verdade, viver essa verdade e, consequentemente, crescer e crescer espiritualmente. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, crescimento espiritual à parte da palavra. Não existe crescimento na graça distante do Evangelho. Existe aquilo que nós chamamos de os meios da graça, que são meios que Deus nos disponibiliza para que assim a sua graça, para que assim a sua presença, ela abunde em nossas vidas, ela abunde em nossos corações. E dentre vários exercícios espirituais que Deus nos dá, existe sim a palavra do Senhor, no sentido de nós nos instruirmos, no sentido de nós aprendermos, no sentido de nós praticarmos e, consequentemente, quando esse processo ele se desenvolve, mais parecido com Cristo eu vou ser, e aí eu vou crescer, conforme Paulo aqui diz, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, como é importante essa questão dos dons espirituais. Como é importante, sobretudo, a questão dos dons de ensino, porque é através de pessoas que Deus separa, é através de pessoas que Deus designa, em que essa verdade ela vai se tornando mais palpável, mais clara, mais patente, mais evidente em minha vida. E é assim que Deus faz. É dentro desse processo que Ele trabalha para que a imagem do Seu Filho ela venha a ser firmada na nossa vida, ela venha a ser firmada no nosso coração. E é interessante porque essa questão de crescer na verdade, como fruto do dom espiritual do ensino, essa questão de nós crescermos em Cristo como fruto da realização dos dons, é algo, irmãos e irmãs, que não acontece particularmente, é algo que não acontece individualmente, mas é algo que se dá coletivamente, na nossa vida enquanto igreja, na nossa vida enquanto corpo de Cristo. Veja o que Paulo nos ensina no versículo 16, Efésios capítulo 4, versículo 16. Ele diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo, veja, ajuste a cooperação de cada parte, efetue o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o dom espiritual do ensino, ou os dons espirituais do ensino, da instrução, eles vêm ao meu encontro, não só individualmente falando, mas ele vem ao encontro de toda a igreja, para que eu, você, todos nós possamos crescer, para que eu, você, todos nós nos assemelhemos cada vez mais com Jesus Cristo. E como é que isso se dá? Pelo fato de Deus levantar alguns, pelo fato de Deus capacitar alguns, pelo fato de Deus dotar alguns, e assim nos trazer os ensinamentos, para que dessa forma a gente possa experimentar esse crescimento nas nossas vidas. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente aprende uma outra verdade, a gente aprende um outro princípio. Que verdade é? Que princípio é? Simples: o crescimento espiritual que vem através da palavra, o crescimento espiritual que vem através do exercício dos dons de ensino, ele promove o crescimento espiritual não só a nós, mas ele promove o crescimento espiritual a toda a igreja de Cristo. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que Deus deu esses dons à sua igreja. Não foi a uma pessoa só, para que ela detivesse esses dons, essas qualificações e a utilizasse para si mesma. Não, foi aquilo que nós falamos no início da meditação, na introdução do sermão,
essas dádivas, esses dons que Deus nos concede, é para que assim nós possamos auxiliar outros, compartilhar com outros, servir aos outros e, como consequência, servir a toda a igreja de Cristo. Então, nós devemos pensar dessa forma na nossa vida em comunidade. Nós devemos pensar dessa maneira na nossa vida enquanto igreja. É não só crescermos individualmente, mas conjuntamente com os nossos irmãos. É fazermos uso das oportunidades, é fazermos uso das circunstâncias, é fazermos uso dos momentos que Deus nos propicia para aprendermos, nos edificarmos e assim também edificarmos as outras pessoas. Não deve existir, meus irmãos, não deve haver, minhas irmãs, esse descompasso enquanto igreja de Deus, de você ter alguns aqui que crescem espiritualmente e de ver outros que estão raquíticos espiritualmente, dentro dessa desproporção. Não, isso não existe. Devemos crescer conjuntamente, devemos crescer como um corpo. E a ilustração que Paulo usa, conforme nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 12, ela é muito clara, ela é muito enfática nesse processo. Não existe um órgão, um membro do nosso corpo que seja superior ao outro. Não, eles cooperam em conjunto, para que assim todos nós, conjuntamente, para que assim todos nós, coletivamente, possamos crescer e crescer na graça. Possamos crescer e crescer espiritualmente. Possamos nos parecer e nos parecer cada vez mais com Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fica esse desafio, fica essa responsabilidade para cada um de nós. Procure, meu irmão, procure, minha irmã, não só se edificar através dos dons de ensino que Deus propicia à sua igreja, mas também procure edificar a outros, para que outros também possam se beneficiar. Nós devemos partir do pressuposto que somente alguns Deus chama para exercer aquilo que nós chamamos de ministério público, e assim falar a maioria das pessoas, e assim falar a grande parte das pessoas. Contudo, o ministério da igreja não se resume a essas pessoas. Existe um ministério pessoal, existe um ministério particular, que nós devemos realizar uns com os outros, ajudando aquelas pessoas que precisam de uma instrução, de um aconselhamento, de um acompanhamento. E dentro da nossa igreja há vários casos, há várias pessoas que se encontram nessa situação. A grande dificuldade, o grande problema é que nós vivemos em si mesmados, nos concentramos no nosso mundo, nos concentramos na nossa vida e nós não temos essa preocupação com o nosso irmão. Como é que ele está espiritualmente? O que eu posso fazer para vê-lo crescer espiritualmente? Em que eu possa ajudar para que ele possa amadurecer cada vez mais? Principalmente se eu já sou uma pessoa que já estou dentro de um processo avançado de desenvolvimento espiritual. Devemos muitas vezes carregar os outros com a mão. Devemos muitas vezes lutar pelos outros, batalhar pelos outros. Por quê? Porque isto de fato é ser igreja de Cristo. Então, a gente não pode, meus irmãos, a gente não deve, minhas irmãs, viver as nossas vidas de maneira individualizada. Eu cresço, eu aprendo, eu cresço e me desenvolvo espiritualmente, e os outros que quiserem que façam a mesma coisa. Não, isso não é ser igreja. Não, isso não é ser corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo do Senhor. Portanto, nós precisamos ter essa preocupação mútua. E na medida em que nós tivermos essa postura de nos preocuparmos espiritualmente com o nosso irmão, dos nossos irmãos se preocuparem espiritualmente conosco, de nós ajudarmos os nossos irmãos e os nossos irmãos nos ajudarmos, a consequência imediata é que nós vamos crescer para a glória de Deus como igreja de Cristo aqui na terra. E é isso, meus irmãos, que está precisando, especificamente falando, é isto que está precisando a nossa igreja, que nós tenhamos essa consciência, que nós possamos dar um passo em direção a esse objetivo. Muitas vezes a gente até tem consciência do fato, muitas vezes até a gente sabe do problema, mas nós ficamos acomodados, paralisados, não tomamos a iniciativa necessária para poder ajudar um ao outro e assim crescermos como igreja de Cristo. Muitas vezes a gente quer sobrecarregar apenas a liderança, e com isso eu não estou dizendo que a liderança não tem responsabilidade, ela tem, mais do que qualquer um, porque foi chamada para isso. Mas temos sim um papel individual, temos sim uma função particular.
dessa preocupação que nós devemos ter uns com os outros, de poder fazer uma visita, que agora está mais flexível nesse sentido, de podermos conversar um pouco mais para entender as debilidades do nosso irmão e através de conselhos, através de instrução, podermos ajudar para que ele cresça, se fortaleça e assim nós possamos ter uma igreja segura e que vive para a glória de nosso Deus. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, que nós possamos pensar nesse ponto, que nós possamos pensar nessa finalidade dos dons de ensino, finalidade de nos fazermos crescer espiritualmente, mas não só eu crescer espiritualmente no sentido pessoal, não só eu crescer espiritualmente no sentido individual, mas eu ter essa atenção, mas eu ter esse desejo de poder também ver outros dentro desse mesmo caminho, experimentando esse mesmo processo na sua vida. E na medida em que isso se der, na medida em que isso ocorrer, você vai perceber, nós vamos dar um salto de qualidade espiritual, nós vamos dar um salto de vivência de igreja, nós vamos fazer aquilo que de fato Deus, Ele quer e quer que nós façamos aqui neste mundo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o que foi que nós vimos nessa noite de hoje? Nós vimos a finalidade dos dons espirituais. Para que servem os dons espirituais? Para que servem os dons de ensino? Para que servem os dons de instrução que Deus nos dá na nossa salvação? Paulo diz, para nos aperfeiçoar na obra de Cristo. Paulo diz, para nos firmar na doutrina de Cristo. Paulo diz, para nos fazer crescer e crescer espiritualmente. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos sair do nosso comodismo, nós devemos sair da nossa letargia espiritual, e assim nós podermos evidenciar esses dons na nossa vida. Se porventura nós não sabemos aquilo para o qual Deus nos chamou, se porventura nós não sabemos o dom que Deus nos designou, que nós procuremos conselho com pessoas mais maduras, para que ela possa nos auxiliar na descoberta do nosso dom. E uma vez que você descobrir o seu dom, uma vez que você descobrir a sua qualificação, uma vez que você descobrir aquilo para o qual Deus lhe chamou, se envolva, meu irmão, se envolva, minha irmã. Se porventura for o dom de ensinar, se porventura for o dom de ensino, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, se esmere cada vez mais, aproveita as oportunidades, aproveita os momentos, aproveita as circunstâncias e aprenda, se edifique, lembrando daquilo que nós falamos no início, se edifique não só para você, mas se edifique pensando nos outros, se edifique procurando auxiliar outros, se edifique procurando ajudar o seu próximo, porque é fazendo assim que você vai crescer e crescer ainda mais. É fazendo assim que você vai exercitar da maneira correta, da forma certa, o dom com o qual Cristo lhe conferiu. Então, que nós saiamos do nosso comodismo, que nós possamos exercitar os nossos dons, que nós possamos beneficiar outros com os nossos dons, que nós possamos aproveitar ao máximo, para que assim a gente possa cumprir com aquilo para o qual Deus Ele nos salvou. Mas antes de nós encerrarmos a nossa palavra, nós queríamos nos dirigir especificamente para aquelas pessoas que ainda não foram salvas, para aquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação. Meu amigo, minha amiga, Deus lhe deu um presente especial na noite de hoje. E que presente é? O privilégio de você escutar a sua palavra, o privilégio de você escutar a palavra de salvação. Não qualquer salvação, não qualquer redenção, mas uma salvação que lhe capacita a viver para Cristo, uma salvação que lhe capacita a servir a Cristo. E diante disso, o que é que você deve fazer? Diante disso, qual deve ser a sua postura? Diante disso, qual deve ser o seu comportamento? Aceite essa salvação, se volte para Jesus, reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida, entregue o seu viver a Ele, para que assim, não só Ele lhe salve, mas também Ele lhe capacite, Ele lhe conceda um dom, e você possa aprimorar esse dom, desenvolver esse dom, e você possa viver para a glória dEle, aqui neste mundo, se preparando para a eternidade. Não perca tempo, meu amigo, não perca tempo, minha amiga, o amanhã talvez seja tarde demais. Então, em tudo isso que nós estamos a considerar, existe essa necessidade,
existe essa necessidade que você tem de reconhecer a Cristo, se voltar a Cristo, porque foi com esse objetivo também que ele levantou alguns para, através desse ensino, lhe despertar a consciência quanto a essa necessidade, quanto a essa obrigação que você tem, para que assim você possa se voltar para Deus, experimentar da sua redenção e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que o nosso Deus, o Deus que nos dota de dons, o Deus que nos qualifica, que Ele possa aplicar a sua santa palavra nos nossos corações, a sua santa palavra em nossas vidas, e que a partir de hoje, com a graça de Deus, todos nós aqui assumamos um compromisso de que servir mais a Deus, de que servir mais ao Senhor, e assim sermos instrumentos, repito, na edificação da sua igreja e desenvolvimento do seu reino aqui na terra, para a glória do seu nome. Amém.